Nunca imaginei trocar Lisboa pelo silêncio assustador de uma aldeia remota. Olá, chamo-me Mariana, tenho 32 anos, e esta é a história que mudou a minha vida para sempre. Depois de um divórcio doloroso que deixou mais marcas na minha alma do que no meu registro civil, senti que precisava de fugir. Escolhi um lugar longe da confusão da cidade, uma antiga casa de madeira perto de Vila Velha de Ródão, na região do Médio Tejo. Um sítio onde o único som era o sussurrar dos pinheiros, e às vezes, o latido distante de cães solitários. O meu novo lar era uma casa rústica, construída em madeira robusta, com uma varanda alta coberta por parreiras selvagens que, no outono, se tingiam de vermelho intenso. Nos primeiros dias, adorei a solidão. Acordava cedo, saía de pés descalços para a varanda e sentia o frio úmido das tábuas a refrescar a pele. Vestia só uma camisa de flanela antiga do meu ex-marido, que mal me cobria as coxas, deixando as pernas expostas ao vento da manhã. Gostava daquela sensação de liberdade, beber café enquanto a neblina se depositava na minha pele, sabendo que ninguém me observava. Ou assim pensava eu. Mas, com o passar das semanas, o silêncio tornou-se pesado e opressor. À noite, a casa parecia ganhar vida com rangidos inesperados, e cada barulho fazia o meu coração disparar. Precisava de alguém que fosse real, de uma presença que não me traísse. Foi então que encontrei um anúncio na internet. Doberman para adoção. Macho, 3 anos. Fiel, mas exigente. Tive de ir até o centro da vila vizinha para conhecê-lo. O dono, um homem de mãos calejadas e rosto fechado, esperava minha entrada de um pequeno parque industrial. Ao seu lado, estava o cão, negro como a noite, com o pelo brilhante ao sol e músculos definidos sob a pele. Chamava-se Barão. As suas orelhas cortadas davam-lhe um ar feroz e vigilante. Consegues lidar com ele? Perguntou o homem, cuspindo no chão. Não gostava de mulheres fracas, e não admitia familiaridades. Ajoelhei-me sem me importar com o tecido apertado das minhas jeans, estendendo a mão. Barão aproximou-se lentamente, com uma dignidade quase real cheirou meu pulso, depois tocou meu pescoço com o focinho úmido, inalando o aroma do meu perfume. Senti um arrepio percorrer-me a pele, um momento estranho, quase elétrico. Ele escolheu-me. No caminho de regresso, Barão sentou-se no banco da frente do meu velho jipe, olhando em frente com orgulho. De vez em quando, pousava a cabeça pesada no meu ombro enquanto eu conduzia, transmitindo uma força calma que me fez sentir segura pela primeira vez em muito tempo. Quando cheguei à casa, vesti um kimono de seda azul índigo, que escorria suavemente pelo corpo, realçando as curvas. O tecido leve tocava levemente a pele, enquanto Barão me observava do tapete da sala com olhos âmbar cheios de inteligência e algo quase hipnótico. Caminhava pelo quarto, ajeitando livros, passando deliberadamente perto dele, deixando o tecido do vestido roçar as suas orelhas. Gostava daquela atenção silenciosa. Ele não só observava, protegia. À noite deixei a porta do quarto entreaberta. Deitada na cama, ouvi a respiração calma do cão no corredor, quase adormecer, quando Barão saltou de repente, soltando um rosnado profundo que gelou o meu sangue. Estava tenso, fixando-se na escuridão do jardim, onde uma sombra fugidia apareceu por trás de uma velha macieira. Passei aquela noite quase sem dormir. Sentei-me na sala, encolhida numa poltrona, envolta num cobertor macio, enquanto Barão estava à porta, atento a cada ruído do velho casarão. Quando a luz tímida do sol de outono entrou pelas janelas, o medo deu lugar à raiva. Eu não ia deixar que o medo dominasse a minha própria casa. Continue. Decidi que era hora de retomar o controle do meu espaço, de transformar o medo em força. Levantei-me cedo, vesti umas leggings pretas justas que moldavam as minhas pernas e coxas, e umas botas de borracha verde escuras que rangiam ao pisar as folhas caídas no chão do quintal. Por cima, um ceviche largo, com as mangas enroladas até os cotovelos, que deixava à mostra os meus pulsos finos e o movimento decidido dos meus braços. A roupa rude contrastava com o corpo cuidado, ainda marcado pela sensualidade que a solidão não conseguiu apagar. Barão andava ao meu lado, atento a cada som, cada movimento, como um guardião silencioso. Enquanto varria as folhas junto à vedação, Barão parou abruptamente, os pelos eriçados, e soltou um rosnado baixo, quase um aviso. O som fez-me congelar. No portão, vi uma velha Nissan enferrujada, parada com o motor desligado, e um homem encostado ao carro. Tinha cerca de 30 e poucos anos, pele bronzeada pelo sol, cabelo escuro e despenteado, e vestia uma jaqueta de couro gasto e umas calças de treino. O seu olhar deslizou lentamente das minhas pernas cobertas pelas leggings para as minhas ancas, subindo ainda mais, fixando-se com uma intensidade desconfortável no meu rosto.
Um olhar pegajoso, avaliador, que me fez apertar o fecho do casaco. Deus te ajude, vizinha, disse ele com um sorriso torto, apoiando o cotovelo na vedação. Chamo-me Vitor, moro ali a 2 casas. Vejo que estás a aguentar-te sozinha. Quem vem da cidade costuma não durar muito. A sua voz tinha um tom de ameaça disfarçada de casualidade. Endireitei-me, afastando uma mecha rebelde de cabelo do rosto, e respondi com firmeza: consigo me safar, obrigada. E não estou sozinha. Apontei para Barão, que se aproximava lentamente da vedação, os músculos tensos, pronto para proteger-me. Vitor cuspiu no chão, mas manteve-se ali, sem recuar. O cão é bom. Mas mulher não substitui, e homem na casa também é preciso. Se precisares de ajuda para pregar um prego ou arranjar qualquer coisa, chama. Passo por aqui muitas vezes, estou sempre a observar. Sublinhou a palavra observar com um sorriso que me fez arrepiar. Senti um nó na garganta, o desconforto a crescer. Dei-lhe um aceno seco e virei costas, entrando para casa. Pude sentir o seu olhar a perseguir-me, a demorar-se nos meus movimentos, especialmente na forma como as minhas ancas se moviam ao caminhar. Barão ficou junto ao portão, lançando-lhe um olhar pesado até o Nissan desaparecer na curva da estrada. Aquele encontro deixou-me inquieta, como se algo sombrio se tivesse instalado no ar, pronto para se infiltrar na minha vida. À noite, o tempo mudou. Um nevoeiro denso e frio invadiu a aldeia, enquanto a chuva fina tamborilava no telhado da casa. Estava só, vestida com os calções de veludo curtos e uma t-shirt velha, sem sutiã por baixo, sentindo a pele fresca e vulnerável sob o tecido fino. A música ambiental tocava baixinho, enquanto eu tentava concentrar-me na cozinha, preparando o jantar. Barão estava no chão, encostando a cabeça às patas, mas com os olhos sempre abertos, a vigiar-me. Sempre que me inclinava para abrir o forno, ele erguia a cabeça lentamente, como se verificasse cada canto da casa, garantindo a minha segurança. A sua presença primitiva misturava-se com a minha fragilidade, criando uma tensão única e quase íntima. Ele era o único homem naquela casa, e parecia venerar-me de um modo que me fazia sentir poderosa e protegida, mas também exposta. Perto das 10 da noite, ouviram-se batidas na porta, firmes, exigentes, que fizeram o meu coração saltar. Barão levantou-se num instante, soltando um latido grave que fez vibrar as janelas. Vesti um longo cardigan, cobrindo as pernas, e aproximei-me da porta, sem abrir. Quem está aí? Perguntei, a voz trêmula. Mariana, respondeu uma voz rouca. Sou eu, Vitor. A luz do alpendre está a piscar. Passei aqui perto e pensei que a instalação estivesse avariada. Abre, para eu dar uma olhada. Senti as mãos a tremer. Está tudo bem, obrigada, respondi, tentando soar firme. Não precisas de entrar. Não tenhas medo, sou só um vizinho, insistiu ele. A maçaneta começou a descer lentamente. Barão lançou-se contra a porta, que rangeu sob a força do impacto, enquanto passos apressados se afastavam do lado de fora. Na manhã seguinte, saí para a varanda com uma chávena de café, o ar fresco da manhã a despertar os sentidos. No corrimão, onde normalmente me sentava, estava um ramo murchado de flores do campo, atado com uma corda suja. No chão, gravado na madeira, um sorriso torto e grosseiro, cortado com uma faca. Ele esteve ali. Ele esteve de pé na minha varanda, enquanto eu dormia, separado dele apenas por um vidro fino e uma fechadura antiga. O medo transformou-me. De mulher despreocupada, tornei-me presa no meu próprio castelo. A partir desse dia, a minha casa deixou de ser um refúgio, tornou-se uma fortaleza. Continue. O medo que antes me dominava transformou-se numa determinação feroz. Não podia permitir que aquele homem, Vitor, invadisse o meu espaço, a minha vida. No mesmo dia, peguei no carro e fui até a loja de construção em Castelo Branco. Comprei um projetor potente com sensor de movimento, daqueles que iluminam todo o quintal quando algo se aproxima. Voltei para casa com o equipamento, o coração acelerado, uma mistura de ansiedade e esperança. Instalei o projetor sozinha, subindo numa escada estreita, vestida com umas jeans justas que realçavam as minhas pernas e uma jaqueta de couro preta que me dava um ar de força e determinação. O vento agitava os meus cabelos soltos, e eu sentia um arrepio constante, como se uns olhos invisíveis me observassem desde as sombras dos arbustos próximos. A sensação era quase sufocante, mas não podia ceder ao medo. Barão estava ao meu lado, atento, como sempre. Quando terminamos a instalação, dei uma volta ao redor da casa com ele, verificando cada canto, cada janela.
Sob a minha janela do quarto, encontrei a relva pisada e alguns cigarros apagados no chão, marcas claras da presença dele. Os rastros de botas militares estavam bem visíveis na terra úmida. Ele esteve ali. Estava a vigiar-me, a espreitar cada movimento, cada momento da minha intimidade. Recordei a noite anterior. Eu usava uma camisola grossa de malha preta que me chegava até as coxas, e umas meias pretas grossas que cobriam as pernas. O quarto estava escuro, as cortinas fechadas, mas uma pequena fresta entre elas deixava passar um fino raio de luz da rua. Eu pensava estar protegida, mas ele via tudo. Barão não conseguia ficar quieto. Andava de um lado para o outro, arranhando o chão, emitindo pequenos rosnados, como se soubesse algo que eu ainda não compreendia. O ar estava pesado, carregado de tensão. À meia-noite, o projetor disparou inesperadamente, iluminando o quintal com uma luz branca e fria que parecia congelar o tempo. Barão rosnou, os pelos eriçados, e eu parei o que estava a fazer, o coração a bater descompassado. Olhei pela janela e vi Vitor. Ele não se escondia. Estava ali, no círculo de luz, segurando algo nas mãos. Aproximei-me, com o corpo tenso, os sentidos em alerta. Quando olhei mais de perto, o que ele segurava fez o chão fugir-me sob os pés. Eram as minhas cuecas de renda, aquelas cor de pêssego que eu tinha deixado a secar no varal durante o dia. Ele levou a peça delicada ao rosto, inalando profundamente com os olhos fechados, depois olhou diretamente para minha janela escura. Sabia que eu estava ali. Sabia que o via. E sorriu, um sorriso lento, predador, cheio de arrogância e poder distorcido. Aquele gesto era uma declaração de domínio, um ultraje íntimo e cruel. Não aguentei. A raiva superou o medo. Abri a porta de casa de par em par, e Barão disparou para fora, latindo ferozmente. Vai-te embora, gritei, a voz a falhar, quase num grito de desespero. Barão saltou a vedação em 3 saltos ágeis, avançando com força, as mandíbulas batendo quase ao lado da minha mão. Vitor recuou, mas não fugiu. Meteu as minhas cuecas no bolso da jaqueta suja e cuspiu no chão. Bonita peça, Mariana. Cheira a ti, gritou, alto, tentando sobrepor-se ao latido do cão. Não te ponhas assim, cão não é para sempre, e eu tenho paciência. Virou-se e afastou-se lentamente, arrastando os pés, desaparecendo na noite como um fantasma. Chamei Barão de volta, mas ele ficou a cheirar o ar junto ao portão, alerta, como se tentasse captar cada vestígio dele. Nessa noite, percebi que as cercas não iriam ser suficientes. Ele tinha cruzado uma linha invisível, tomando posse de uma parte de mim que eu não queria entregar. A minha casa já não era um refúgio seguro, e eu não era mais a mulher tranquila que tinha chegado ali semanas antes. Fechei as janelas com cobertores grossos, deixando apenas pequenas fendas para espreitar, transformando meu lar numa prisão autoimposta. Mudei a minha roupa. As peças largas e sensuais deram lugar a leggings desportivas apertadas e camisolas de manga comprida que moldavam o corpo, mas não deixavam espaço para o toque do perigo. Trança apertada no cabelo para não dar qualquer vantagem. Sentia-me pronta para fugir, para lutar, mas ao olhar no espelho só via uma mulher assustada, cuja sensualidade se tinha tornado o alvo de um predador. 2 dias de silêncio pesado passaram. As reservas de comida estavam a acabar, e tive de arriscar uma saída para a vila. De manhã, enquanto o nevoeiro ainda cobria os vales, chamei Barão e saí para o carro. O jipe estava coberto de orvalho, e quando tentei ligar o motor, só ouvi um clique fraco e vazio. O silêncio voltou a dominar. Saí do carro e abri o capô. Não percebo muito de mecânica, mas um fio elétrico estava cortado, limpo e recente, parecendo uma artéria cortada. Ainda não tinha dado 2 passos quando ouvi uma voz atrás de mim, perto demais para ser coincidência. Já foste longe demais, Mariana. Virei-me rapidamente, encostando as ancas ao frio do carro. Vitor estava ali, a poucos passos, sorrindo com uma calma assustadora. Barão, dentro do jipe, latiu furiosamente, batendo nas janelas com as patas, deixando manchas de saliva. Vitor rodava uns alicates nas mãos. Técnica delicada, isso, murmurou, aproximando-se. As coisas quebram quando menos esperas. Estava parada, incapaz de me mover, sentindo o peso da sua presença, o odor de tabaco barato e álcool a misturar-se com um cheiro animal que me fazia encolher. Ele tocou o meu rosto com um dedo áspero, descendo até o pescoço. O contacto queimava. És tão frágil, sussurrou, olhando-me nos olhos. A cidade não te vai salvar. Aqui, no campo, ninguém vai ouvir os teus gritos.
Consegui fugir, mergulhando para dentro de casa, enquanto gritava para Barão entrar. Ele saltou da porta entreaberta, mas Vitor já desaparecera entre os arbustos, como uma sombra na noite. O céu escureceu depressa, nuvens pesadas e vento uivante enchiam o ar. Tomei um banho quente para tentar afastar a sensação de invasão, mas a luz apagou-se de repente, mergulhando-me numa escuridão total. O meu coração disparou. Barão começou a rosnar baixo, um som estranho que vibrava no ar. Agarrei numa pesada vareta de ferro e desci as escadas, os pés descalços a tocar o chão frio. A maçaneta da porta da cozinha mexeu lentamente, rangendo. O trinco segurava, mas a porta balançava. Depois, ouvi o som que me congelou o sangue, vidro a partir-se. Barão disparou para o corredor, seguido por um grito gutural e o silêncio que se seguiu. Barão! Gritei, mas só ouvi passos pesados a caminhar entre os cacos. Ele estava dentro. Continue. Senti o meu corpo a congelar, as costas coladas à parede fria do corredor. Na mão direita apertava com força a vareta de ferro, os nós dos dedos brancos de tensão. A outra mão segurava o tecido molhado do meu roupão, tentando manter alguma dignidade naquele momento de terror. A respiração saía curta e acelerada, o coração a bater descompassado, quase a arrebentar no peito. Cada som parecia amplificado naquela escuridão sufocante. Do fundo da cozinha, emergiu ele, Vitor. A luz fraca da lua que entrava pela janela da sala iluminava parcialmente o seu rosto, tornando-o ainda mais assustador. A jaqueta rasgada no ombro revelava um braço tatuado e riscado de sangue, que escorria também da testa, onde uma ferida aberta mostrava o quão feroz fora o combate com Barão. Apesar disso, o seu olhar era de um triunfo delirante, um brilho louco e intoxicado dominava-o. Então, estamos só nós, no meio do campo, murmurou, dando passos lentos em direção a mim. A sua voz rouca enchia a casa, um sussurro ameaçador que parecia envolver todo o espaço. Nem call, nem telefone. Ninguém para te salvar agora. Tentei reagir, ergui a vareta com todas as forças, mas o medo paralisava-me, os músculos recusavam-se a obedecer. Antes que conseguisse desferir o golpe, senti a sua mão suja agarrar o meu pulso no ar, forte e firme. A pele quente e pegajosa contra mim parecia queimar, e um arrepio desagradável percorreu minha espinha. Ele puxou-me para perto, encostando-me contra a parede fria. O meu roupão abriu-se, deixando à mostra a pele pálida do pescoço e do peito, enquanto seu corpo me apertava com uma força desconcertante. O cheiro a álcool e tabaco barato misturava-se com o odor animal, quase nauseante. A sua mão deslizou pela minha coxa molhada, subindo timidamente por baixo do tecido do roupão. A sensação era repulsiva e humilhante, mas não conseguia mexer-me, estava presa na sua força e no terror que me dominava. Tu é que quiseste isso, sussurrou, os olhos fixos nos meus, dilatados e enlouquecidos. Andas aqui a brincar, a pensar que ninguém vê. Eu vejo tudo. Cada marca, cada gesto, cada segredo. O mundo ao meu redor parecia desvanecer-se, a minha mente a lutar contra o medo paralisante. Mas então, ouvi um som que me trouxe um fio de esperança, um arranhar metálico, um ruído estranho vindo da cozinha, como se algo pesado fosse arrastado pelo chão. Vitor congelou, o rosto a perder um pouco da arrogância. Virou-se lentamente, os olhos fixos na direção do som. Foi nesse instante que Barão apareceu, cambaleante mas feroz. A cabeça baixa, a boca aberta num rosnado profundo e rouco, os olhos ardendo com uma fúria quase sobrenatural. O sangue que escorria da sua testa manchava o chão, mas ele não desistira. Com uma força surpreendente, saltou para cima de Vitor, cravando os dentes no pescoço do homem, fazendo-o cair para trás com um grito de dor e surpresa. Eu consegui afastar-me, tropeçando, e caí para o lado, batendo o ombro numa mesa pequena que estava ao alcance. Vitor gritava, tentando afastar o cão, mas Barão segurava-o firmemente, determinado a proteger-me até ao fim. Corre! Foi o que me veio à cabeça. Levantei-me rapidamente, esquecendo a dor, e corri para a porta da frente. O ar frio da noite entrou como um choque, o coração ainda a martelar, mas sabia que tinha de sair dali, de fugir para salvar a nossa vida. Atravessei o jardim escuro, tropeçando nas raízes e nos arbustos que arranhavam as minhas pernas nuas, o roupão a abrir-se atrás de mim. O silêncio da noite era cortado pelo som dos gritos e dos latidos furiosos que ecoavam pelo ar. Não sei quanto tempo corri, só sei que não parava. Até que finalmente cheguei à estrada principal, onde as luzes de um caminhão se aproximavam. O motorista parou bruscamente ao ver-me caída na berma, ensopada e com a respiração ofegante. Moça, o que se passa? Está ferida?
Perguntou, descendo do caminhão. A minha voz falhou, mas consegui balbuciar. Por favor, ajude-me. Ele está atrás de mim. A polícia chegou quase 40 minutos depois. Quando voltamos para casa, estava vazia. O corredor estava manchado de sangue, humano e canino, e a janela da cozinha estava completamente partida. Barão foi encontrado no jardim, ferido mas vivo, e Vitor? Ele desaparecera, como um espectro na floresta, deixando para trás apenas o caos e o medo. Continue. Os meses que se seguiram foram uma mistura de recuperação, medo e uma vontade desesperada de recomeçar. Decidi mudar-me para Lisboa, buscando segurança e anonimato num apartamento pequeno no 10º andar de um prédio moderno, com vigilância e câmaras em cada canto. Ali, com Barão ao meu lado, era como se pudesse finalmente respirar de novo, mesmo que as cicatrizes, visíveis e invisíveis, continuassem a marcar as minhas noites. Barão sobreviveu, apesar da ferida no pescoço que o fazia mancar. Agora, ele dormia sempre perto da minha cama, como um guardião silencioso, os olhos ainda atentos, mesmo nos momentos de descanso. Aos poucos, voltei a vestir roupas que me fizessem sentir mulher, que acentuassem as curvas que, por tanto tempo, tentei esconder. Mas, à noite, mesmo fechando a porta com 3 trancas, o medo nunca desaparecia totalmente. Esta manhã, ao abrir a caixa do correio do prédio, encontrei um envelope pequeno e simples, sem remetente. O coração apertou-se ao perceber que dentro não havia uma carta, apenas uma fotografia. Na imagem, eu estava a dormir no meu novo quarto, captada de cima, como se alguém estivesse parado mesmo sobre a minha cama, a observar cada movimento meu. No verso, escrito com uma caligrafia torta e conhecida, apenas 2 palavras: dorme bem. Um arrepio percorreu a minha espinha enquanto levantava os olhos para a grelha da ventilação perto do teto. O medo familiar voltou a apertar-me o peito, a sensação de que ele não está na floresta, como pensei, mas aqui, perto de mim, dentro do meu novo refúgio. A sensação é sufocante, a certeza de que o pesadelo não acabou, que a sombra que me persegue atravessou as fronteiras da distância e do tempo para me assombrar neste novo capítulo da minha vida. E agora, o que hei de fazer? Ele está aqui, à espreita, invisível mas presente, pronto para recomeçar o jogo macabro. Sinto que esta história está longe de terminar. Continue. Nunca pensei que a minha luta fosse tão intensa, tão cruel e implacável. Depois de tudo que vivi, de fugir, de enfrentar o medo mais profundo, a sensação de estar a ser vigiada voltou com uma força esmagadora. Aquele envelope, aquela fotografia, são mais do que uma ameaça. São a prova de que Vitor não desistiu, que está mais perto do que alguma vez imaginei. Sento-me à janela do meu apartamento em Lisboa, olhando para a rua movimentada lá embaixo, mas o meu olhar está vazio, perdido no medo que me consome. Barão está ao meu lado, a cabeça repousada no meu colo, os olhos ainda carregados de uma sabedoria dolorosa. Ele sabe. Sente a ameaça invisível que paira no ar. Penso em tudo o que poderia ter feito diferente. Ter confiado menos, ter sido mais vigilante, ter chamado a polícia mais vezes. Mas o que me dói mesmo é perceber que, por mais que lute, por mais que me defenda, ele consegue encontrar o caminho para me atingir. É um jogo cruel, uma batalha onde as regras são feitas por ele. Recordo-me das noites na casa de Vila Velha de Ródão, do frio da madeira sob os meus pés descalços, do peso da solidão que me levou a aceitar Barão na minha vida. Ele foi o meu escudo, a minha força silenciosa, mas mesmo assim, não foi suficiente para me proteger por completo. Agora, sinto que a minha vida se transformou numa prisão, onde cada sombra, cada ruído, pode ser o prenúncio de um novo ataque. A sensação de vulnerabilidade acompanha-me, mesmo quando tento vestir a armadura da normalidade. Mas há algo dentro de mim que recusa desistir. Uma chama de coragem, um desejo ardente de recuperar o controle da minha vida, de deixar para trás o medo que me consome. Sei que não posso fugir para sempre, que preciso enfrentar este monstro, seja ele quem for. Barão levanta-se, olhando para a porta com atenção, como se pressentisse o que está por vir. Sinto o corpo tenso, pronta para o que quer que aconteça, sabendo que, desta vez, não estarei sozinha. A batalha ainda não terminou. Está apenas a começar. Continue. Naquela noite, a minha casa parecia sufocar-me. As sombras alongavam-se pelas paredes, os sons do exterior entravam abafados, mas com uma intensidade inquietante. Barão não largava a entrada, os músculos tensos, os olhos fixos em cada movimento. Eu sentia o peso da ameaça invisível a crescer, como se um vulto estivesse prestes a emergir da escuridão para me confrontar. De repente, o telefone tocou.
Um som estranho, estranho não pelo toque em si, mas pela ausência de voz do outro lado. Apenas silêncio, como se alguém estivesse a observar-me em silêncio, a estudar cada respiração. O coração acelerou, as mãos começaram a tremer. Desliguei, tentando controlar o medo que ameaçava dominar-me. Mas essa foi apenas a introdução para o que viria a seguir. Na manhã seguinte, uma surpresa me esperava na porta de casa. Uma caixa, pequena, sem identificação, mas com um peso estranho. Abri com cautela e encontrei dentro um objeto que me gelou a alma. O meu antigo colar, aquele que tinha perdido durante a minha última noite em Vila Velha de Ródão, quando tudo se desmoronou. Como poderia ele saber? Como poderia ter chegado até mim, aqui, na cidade? A sensação de invasão era total, uma violação da minha privacidade e segurança que me deixou sem chão. Mas o pior ainda estava para acontecer. Enquanto observava o colar nas minhas mãos, ouvi um ruído vindo do corredor. Barão levantou-se imediatamente, os pelos eriçados, pronto para atacar. Eu segui o seu olhar e vi uma sombra mover-se rapidamente pelo corredor, desaparecendo antes que pudesse reagir. O medo deu lugar à adrenalina. Aquele não era apenas um homem obcecado, era um predador, alguém que não hesitaria em cruzar qualquer limite para me dominar. E então, aconteceu algo que mudou tudo, uma mensagem no meu telemóvel. 2 palavras, simples, mas carregadas de ameaça. Estou aqui. O jogo tinha mudado de escala. Já não se tratava de distância ou segurança física, mas de um jogo mental, uma perseguição invisível que invadia cada espaço da minha vida. Eu estava a ser caçada dentro do meu próprio refúgio. Continue. O impacto da mensagem fez com que o meu coração quase parasse. Estou aqui. 2 palavras que carregavam um peso enorme, uma promessa silenciosa de que ele não ia desistir, que estava a invadir cada centímetro do meu espaço, da minha mente. A sensação de vulnerabilidade atingiu um novo auge, como se o ar à minha volta tivesse ficado mais denso, mais pesado. Olhei para Barão, que se mantinha firme, os olhos atentos e brilhantes na penumbra da sala. Ele era o meu único aliado verdadeiro, a única barreira entre mim e aquela presença maligna que me assombrava. Mas mesmo com ele ao meu lado, sentia que estava a perder o controle do jogo. Naquela noite, decidi não ficar em casa. Peguei no casaco grosso, calcei umas botas resistentes, e com Barão, saí para as ruas iluminadas de Lisboa. O frio cortava a pele, mas sentia-me mais viva do que nunca, determinada a não me deixar vencer pelo medo. Enquanto caminhava, o olhar das pessoas à minha volta parecia indiferente, mas eu sabia que estava a ser observada, julgada, talvez até desprezada. De repente, senti um toque leve no meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o vazio frio da noite e as sombras longas das árvores. Um arrepio percorreu minha espinha. Ele estava perto, tão perto que podia quase sentir a sua respiração. O meu instinto gritava para fugir, mas o corpo recusava-se a obedecer. Voltando para casa, encontrei a porta do prédio entreaberta. O coração disparou, os sentidos em alerta máxima. Entrei devagar, Barão atrás de mim, e silenciosamente percorremos o corredor escuro. Tudo parecia normal, até que ouvi um ruído abafado vindo do elevador. A porta estava entreaberta e, dentro, um objeto se mexia. Aproximei-me, o coração quase a saltar pela boca, e quando olhei para dentro, vi um saco preto, pesado, com um volume estranho. O pânico instalou-se, mas antes que pudesse reagir, o meu telemóvel vibrou com uma nova mensagem. Queres jogar? A partir daquele momento, percebi que não era apenas um jogo, era uma guerra. Uma luta pela minha sanidade, pela minha liberdade, pela minha vida. E a batalha estava apenas a começar. Continue. A tensão atingiu o seu ápice naquela noite. O saco preto abandonado no elevador era uma ameaça silenciosa, um aviso claro de que ele podia entrar no meu espaço quando quisesse. A adrenalina corria nas minhas veias como fogo, e o meu corpo tremia, não de frio, mas da antecipação do confronto que sabia inevitável. Barão estava ao meu lado, o seu olhar feroz e protetor a transmitir uma força que eu precisava desesperadamente. A casa, que antes era um refúgio, transformará-se num campo de batalha psicológico onde cada sombra, cada ruído, era um possível inimigo. O medo tinha se tornado numa constante, uma presença tão real como o ar que respirava. Senti o peso esmagador da situação. A sensação de que estava encurralada, presa num jogo de gato e rato onde as regras eram ditadas por um predador cruel. A minha mente lutava para encontrar uma saída, para recuperar o controlo, mas ele estava sempre um passo à frente, a manipular, a dominar. Apesar de tudo, havia uma parte de mim que se recusava a desistir.
Um fogo interior que queimava com a promessa de resistência, de luta até o fim. Não podia deixar que ele me destruísse, não depois de tudo o que tinha passado. A batalha entre a minha vulnerabilidade e a sua ameaça atingia níveis quase insuportáveis, mas eu sabia que tinha de ser mais forte. Cada momento de medo era também uma oportunidade para me reerguer, para preparar a próxima jogada. A guerra não era apenas contra ele, era contra o medo, contra a escuridão que ameaçava consumir-me. E eu estava determinada a vencer, custasse o que custasse. Continue. A escuridão envolvia-me como um manto pesado naquela noite. Cada sombra parecia ganhar vida própria, cada ruído transformava-se numa ameaça palpável. O saco preto no elevador era apenas o começo. Sabia que ele estava a preparar-se para o próximo movimento, a próxima investida contra minha sanidade e segurança. Senti o olhar penetrante de Barão acompanhar cada passo meu. A sua presença feroz era o único conforto no mundo que se tornava cada vez mais hostil. O medo ainda apertava o meu peito, mas uma determinação inabalável crescia dentro de mim. Aquela casa, a minha vida, não seriam o palco da minha derrota. Mas então, quando pensei que estava pronta para enfrentar o que viesse, recebi uma última mensagem que me congelou o sangue. Uma fotografia do meu reflexo no espelho do meu quarto, tirada no momento em que me preparava para dormir. No verso, apenas uma palavra escrita com uma caligrafia torta, esperando. O frio percorreu-me a espinha. A ameaça estava mais próxima do que nunca, invisível, mas presente, como um vulto que se move silencioso na penumbra do meu próprio lar. A linha entre o medo e a coragem tornou-se tênue, e percebi que a verdadeira batalha não era contra ele, mas contra o que aquele medo me estava a fazer sentir. Enquanto observava a sombra alongar-se no teto do meu quarto, com Barão a seu lado, soube que esta história ainda não tinha um fim. Que o jogo continuaria, talvez para sempre. E que eu teria de encontrar a força para viver com o incógnito deste perigo silencioso. Porque, no fundo, há coisas que nunca desaparecem verdadeiramente, e algumas ameaças nunca se vão embora. E assim, a minha luta continua, nas sombras do que foi e no silêncio do que ainda está por vir.